Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber aqui. E hoje a gente vai entender através do tarô e oráculos o que é que você precisa saber a respeito da sua vida amorosa, o que a espiritualidade tem para te entregar a respeito dessa área da sua vida. Vamos entender? Então, vamos lá. Respira fundo, solta a mandíbula, desfranze a sua testa. Traz a sua atenção para o momento presente. Traz sua energia para a mesa. Deixa que a espiritualidade te entregue exatamente aquilo que você precisa saber agora. Amor verdadeiro. Ai, que legal, ó. Se você já tem um compromisso, de fato, esse sentimento que um sente pelo outro, ele é real, ele é verdadeiro, tá? É uma conexão sincera, de alma para alma, tá? Se você tá conhecendo uma pessoa, os sentimentos que estão surgindo, eles são reais, eles são verdadeiros, tá? E se você está esperando por um relacionamento, por uma nova pessoa, existe grandes chances de ter alguém que entre aí na tua energia e que te traga essa sensação de conexão real. Você está atraindo isso para sua realidade, tá? Ok, aqui assim, tem alguns casos. O primeiro deles é que, se você está afastado de alguém, terminou um relacionamento, finalizou um ciclo com alguém, né, mas você ainda se sente conectado, conectada com essa pessoa, existe grandes chances de haver uma reconciliação aqui, tá? Tem que ter um discernimento aqui para você entender se realmente é um caso de reconciliação ou não, tá? Mas não vou fazer senso de julgamento aqui. A sua intuição, a sua espiritualidade vai te mostrar, vai te dizer, né? Mas que existe aqui uma energia na mesa de reconciliação, existe. Porque o amor é verdadeiro, o amor é real, o sentimento, ele ainda tá muito vivo, ele é muito real. É uma conexão verdadeira, né? Então, existe essa possibilidade aqui. Para quem já está numa dinâmica, né, tá fluindo, tá tudo certo com a conexão, ou então, o relacionamento, né, a dinâmica, ela tá um pouco mais fria, existe aqui a possibilidade de haver um momento em que vocês separam só para vocês. E esses momentos em que vocês separam só para vocês, um curtir o outro ou uma curtir a outra, vocês vão reacendendo essa chama da paixão. Então a espiritualidade fala, olha, se o seu relacionamento ele tá caindo na rotina, tá meio morno, né? É importante que vocês tenham um momento só vocês dois. Se for possível, até fazer uma viagem juntos, né? Tirar momentos aí da semana ou do final de semana para sair um pouco da rotina, para fazer algo onde vocês possam aproveitar um ao outro, uma outra. Isso vai fortalecer o vínculo entre vocês. Olha só, é importante expressar o seu amor aqui. As cartas estão pedindo para que você expresse, tenha gestos românticos para com essa pessoa, né? Demonstre aquilo que você sente através de gestos, ações, através de palavras, né? Se você está num relacionamento, é muito importante que você tenha atitudes fora do comum, sabe? Onde vocês consigam se lembrar lá do começo, quando ainda tem aquele friozinho na barriga, né? Quando você ainda tem atitudes que vêm daquele lugar de paixão inicial. Isso vai fortalecer o vínculo entre vocês. Pequenos gestos, sabe? Um abraço do nada, um presente fora de data especial, sabe? Se você está conhecendo uma pessoa, é muito importante nesse caso aqui que você expresse de fato aquilo que você sente. Que você seja sincero, sincera com as tuas emoções para com essa pessoa, tá? Para que essa relação possa ter aí um deslanchamento.
Se você é um caso de reconciliação, né, de afastamento e espera que haja uma reconexão entre vocês, quando você perceber que está em possibilidade de vocês se reaproximarem, porque a vida vai orquestrar aqui de alguma forma, é importante que você expresse aquilo que você sente. Não dá pra guardar o que você sente, você precisa expressar, tá? Enfim, com esse tarô aqui, tá? Feito. Vamos pegar o cigano. Opa! Deixa eu arrumar aqui. Opa, salve o povo cigano, salve o povo da boa fé. O que é que temos para essa pessoa que está assistindo? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Iniciar logo com a carta do urso. A gente tá falando aqui de um sentimento, assim, tem algumas camadas, né? Vamos por partes. Para quem está numa relação, é muito importante tomar cuidado com sentimentos de posse, com sentimentos de ciúme excessivo, né? De querer controlar a outra pessoa, ou então um excesso de controle da relação, sabe? Ficar muito em cima da pessoa, não deixar a pessoa respirar, achando que isso pode até ser uma forma de proteção. A proteção dentro de uma relação, ela é importante, né? A gente tem sim que zelar pelo nosso parceiro, pela nossa parceira. Isso é essencial. Mas a gente precisa ter o discernimento de até que ponto eu estou agindo num lugar de querer proteger o outro, né? E quando eu ultrapasso esse limite e acabo sendo um pouco controlador, controladora, possessivo, possessiva, querer controlar os passos, querer controlar, ficar toda hora querendo ver, por exemplo, rede social, o celular do parceiro, né? Uma falta de confiança, ficar emanando essa energia de ciúmes, de possessividade, isso é extremamente tóxico para o relacionamento. Isso destrói qualquer relação, porque vem de uma raiz de insegurança, né? E sem confiança, nenhum relacionamento flui bem. Não tem como. E pra gente confiar no outro, a gente precisa confiar na gente mesmo, lidar com as nossas inseguranças, né? Então, pra quem tá numa relação aqui, é importante ter esse ponto de atenção, porque quanto mais ciúmes, mais possessividade, mais tentativa de controlar o outro, querer, sufocando a outra pessoa, não permitindo a individualidade do outro, isso vai se tornando um peso, vai desgastando o relacionamento. Entende? Então tem que tomar cuidado aqui com essa energia. Para quem está conhecendo uma pessoa, essa pessoa, ela tem essa tendência, ou você ou essa pessoa tem essa tendência a ser muito possessivo, né, a querer controlar o outro de alguma forma, e aqui pede esse ponto de atenção. A gente precisa aprender a se relacionar respeitando a individualidade um do outro, confiando na gente, confiando no outro, senão não funciona, não tem relacionamento que funcione sem confiança, tá? Existem condicionamentos aqui, ó, com essa energia do diabo, com a carta 15, entende? Condicionamentos mentais e emocionais que vêm nesse lugar de dores mesmo enraizadas, bloqueios emocionais, inseguranças, falta de autoconfiança, né? Medo de ser traído, traída, medo de ser abandonado, abandonada, padrões comportamentais que acabam sendo autossabotadores para a relação, principalmente logo no começo do relacionamento, né? Então você fica ali sempre, por exemplo, tá conhecendo a pessoa, aí fica entrando no perfil da pessoa para ver quem que curtiu a foto da pessoa, ou quem a pessoa curtiu a foto, sabe? Entra num modo FBI desnecessariamente. Ou ciúmes banais do passado da pessoa. Gente, isso estraga o relacionamento, isso estraga a fluidez da conexão, né? Vai minando. Não é legal. Ponto de atenção aqui pra vocês, hein? Olha só.
tem algumas... tem questões aqui. Para alguns grupos, é como se existisse de fato uma energia de pessoas que guardam algumas coisas para elas, tá? Então, vamos por partes, né? Porque se a gente não separar por grupos, fica um pouco complicado. Para quem tá num relacionamento, aqui eu vejo a necessidade de conversar mais com o seu parceiro, com a sua parceira, a respeito daquilo que te causa insegurança, aquilo que te traz esse sentimento de ter medo de perder a outra pessoa, tá? É preciso expressar isso, porque senão você vai guardando pra você e aí você acaba ficando, lelé da cuca. Você precisa conversar com o seu parceiro, com a sua parceira. Porque é uma construção, relacionamento é uma construção. Se você não conversa, se você não expressa aquilo que são os seus limites, aquilo que é aceitável pra você, aquilo que não é aceitável pra você, os seus incômodos, né? Não num lugar de ataque, mas num lugar de reconhecimento das suas próprias emoções, de autorrespeito. Se você não expressa isso pro outro, fica complicado pro outro também conseguir entender como que tá o seu interior e poder fazer as modificações. Ninguém vem perfeito, gente. É claro que, por exemplo, traição. Pelo amor de Deus, né? Não é disso que eu tô falando. Eu vou conversar com meu parceiro que não é legal, eu não me sinto bem que ele me traia. Poxa vida, né? Vamos ter senso. Eu tô falando num lugar, assim... sei lá, o seu parceiro tem um comportamento de uma forma de... sei lá. Ele não faz alguma coisa que é muito importante pra você dentro de um relacionamento. E aí você percebe que mesmo que vá passando o tempo, você vai tentando dar uma indiretinha aqui, outra indiretinha aqui, e a pessoa não percebe isso e não modifica esse comportamento. Não atribui esse comportamento pra relação. O que você vai fazer? Vai ficar emburrado? Emburrada, de cara fechada? Não, você vai sentar e vai conversar com seu parceiro sobre aquilo que está incomodando, ou sobre aquilo que precisa ser combinado entre vocês, sabe? É muito uma questão aqui de maturidade mesmo, tá? Para que esse relacionamento possa prosperar. A comunicação aqui é muito importante nesse caso. Para quem tá se conhecendo... você ainda vai conseguir entrar numa sintonia com essa pessoa, onde vocês vão abrindo aos poucos um pouquinho sobre um ao outro, sobre a vida um do outro. Vai ser aos poucos, sabe? Que você vai conhecendo mais essa pessoa, que essa pessoa vai conhecendo mais você, né? Então, a comunicação aqui também vai ser a chave para que haja esse investimento mútuo, para que a relação flua, para que a relação cresça, prospere. Então, não tenha pressa e não fique tentando descobrir sobre essa pessoa, sabe? Deixa que as coisas vão fluindo naturalmente. Vai falando um pouquinho da sua vida, a pessoa vai falando um pouquinho da vida dela, e assim vocês vão construindo, né? Aos poucos. Olha só a cartinha do coração. Que legal! Olha só. Para que essa relação dê certo, seja relacionamento sério, seja casamento, seja reconciliação, seja vocês se conhecendo, não importa qual seja a fase desse relacionamento aqui. A espiritualidade traz que a chave para que essa relação floresça e seja boa, seja de parceria, né, seja uma relação frutífera, saudável, vocês precisam se colocar num lugar de protagonismo da própria vida. Talvez eu esteja me conectando com pessoas que têm o costume de se abandonar para se dedicar completamente somente para uma área da vida, que é a área amorosa. Isso não funciona, não dá certo. Você precisa continuar tendo a sua individualidade, cuidando de você, investindo tempo, atenção, dedicação naquilo que você quer construir, nos seus sonhos, nos seus objetivos. Cuidar do seu corpo, da sua mente. O 8 de ouros fala sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento também, de investir em algo que é significativo, de continuar trabalhando em si.
e automaticamente na relação. Então a gente tem aqui, ó, o 7 de ouros, né? Que vem como essa mensagem de investir na comunicação, na relação através de uma comunicação fluida, através de uma comunicação saudável, né? Não deixar também, tá vindo um extra aqui, ó. Não deixar também pessoas opinarem demais na relação, sabe? Um burburinho, um disse-me-disse, um conhece fulano de tal, que já traz uma mensagem de tal, ou então um amigo que fala uma opinião sobre a pessoa, sobre a relação e tal. Então, assim, vocês precisam ter discernimento de quem vocês vão escutar a respeito desse relacionamento e dessa relação. Porque, no fundo, quem sabe de fato o que acontece dentro do relacionamento, o que um sente pelo outro, os problemas, as qualidades dessa relação, é quem vive, tá? Então, nenhum relacionamento vai ser perfeito porque são constituídos por pessoas, e pessoas são complexas. Não existe relacionamento perfeito. Mas é claro também que a gente não pode ficar dando murro em ponta de faca. Se a pessoa é muito diferente da gente, a gente já tentou conversar, a gente já tentou todas as formas possíveis para fazer o relacionamento dar certo e não flui, não tem compatibilidade, você vai ficar insistindo para quê? Para sofrer? Então a gente também tem que refletir sobre essas questões. Mas nesse caso aqui, não é essa energia que eu tô vendo. Eu não tô vendo relacionamentos tóxicos que tem violência verbal, violência física, violência psicológica. Eu não tô vendo esses casos aqui. Todo relacionamento tem questões. Mas quando ambos estão dispostos a fazer dar certo, que é o que eu vejo aqui nesse contexto, nessa tiragem, são pequenos ajustes internos que precisam ser feitos para que a conexão possa fluir melhor, entende? Então, a questão aqui dentro desse relacionamento, dessa dinâmica que eu tô vendo aqui, tá muito mais voltada para pessoas que precisam aprender a separar a dedicação que tem dentro de uma relação amorosa e distribuir essa dedicação para outras áreas da vida também. Se relacionar com o outro sem perder a própria individualidade. É um grande desafio fazer isso, não são todas as pessoas que conseguem. Mas essa é a chave aqui para que vocês consigam fazer esse relacionamento frutificar. Inclusive ter um reinício, né? Para os relacionamentos que estão um pouco mais com a chama apagada, como foi falado aqui, quanto mais você se dedicar a você, quanto mais você focar a sua atenção em construir algo que você sinta que você está fazendo por você, mais esse relacionamento tem chances de fluir e frutificar aqui. Porque o outro, ele começa a reacender a admiração. Se não tem admiração, também não tem como ter relacionamento. Eu preciso admirar o meu parceiro. Eu preciso admirar a minha parceira. É isso que traz a chama da paixão, da química, da atração. Se você só faz tudo pela pessoa, vive pelo relacionamento, sabe? Você não tem vida, você não faz o que você gosta, você não se cuida. Como que o outro vai te admirar? Né? Então a gente tem que tomar esses cuidados aqui. A chave para que esse relacionamento melhore, para quem tá numa relação já estável, é você colocando a atenção e foco aqui em algo que você sinta que você está fazendo por você. Se dedicar mais na sua profissão, se dedicar mais num estudo, se dedicar mais em cuidar do seu corpo, da sua alimentação, do seu físico mesmo, tá? Tem questões relacionadas aqui também com padrões ancestrais, não tem como, né? Eu tô tentando não ir para esse lado, mas tá puxando aqui. Então, pode ser que você tenha algumas crenças, alguns padrões comportamentais que estejam relacionados com a sua linhagem ancestral. Então, seu pai e sua mãe se relacionavam de um jeito e você, de alguma forma, entendeu aquilo ou como certo e você quer replicar isso na sua relação a qualquer custo. E isso pode ser um pouco prejudicial para o seu relacionamento atual. Ou você gerou um trauma com aquilo que você viu na dinâmica entre pessoas importantes para você em quesito de relacionamento,
que você tem dificuldade de se relacionar de uma forma onde você consiga compreender os defeitos do outro. Tudo você vê como um gatilho. Tudo é um sinal de alerta para você. Entende? Isso também é prejudicial para os relacionamentos. Então, você tem que se aprofundar aí nas suas questões e entender do que se trata esses padrões aqui que você está tentando perpetuar nos seus relacionamentos e tentar curá-los, ressignificá-los, tá? Por exemplo, se você viu seu pai trair sua mãe ou sua mãe trair seu pai, você pode ter gerado internamente uma ferida da traição. E aí você fica com medo de ser traído, traída. Você tem dificuldade de confiar nas pessoas, sabe? Enfim, tem várias questões aqui. Não só relacionadas à traição, tá? Mas que precisam ser analisadas porque condicionam, trazem comportamentos que são sim tóxicos e que podem ser prejudicial para o relacionamento. Por exemplo, você pode ter sido uma pessoa criada num ambiente onde você não conseguia expressar o que você sentia, era uma pessoa muito reprimida pelos seus pais, por exemplo, e aí hoje nos relacionamentos você não consegue se expressar de uma forma fluida, você não consegue se abrir completamente nos relacionamentos, isso também gera prejuízos nas relações, né? Então, como eu falei, são várias questões, para cada pessoa vai ser aí, vai pegar de um jeito, mas essa troca aqui, a sua espiritualidade, você com você mesmo vai se entendendo com o que está sendo dito aqui, tá? Mas existe uma possibilidade de haver uma reconciliação, de haver um reacender de chamas e uma fluidez para quem ainda está se conhecendo, tá? A gente finaliza com a carta do coração, ó, um novo início emocional, né? Então, se fosse o contrário, eu falaria também. 9 de copas. Interessante. 9 de copas fala sobre nos sentirmos bem, em primeiro lugar, com a gente mesmo, sabe? Então, assim, depois do 9 de copas vem o 10 de copas, que é a completude emocional em possibilidade com outra pessoa. Mas a gente tá vindo com a energia do 9 de copas, falando o quê? Se você não consegue se sentir bem e em completude emocional com você mesmo, você não vai conseguir se sentir bem dentro de uma relação. Você vai trazer questões, como eu falei, de insegurança, de possessividade, comportamentos que são tóxicos, dificuldade de se expressar. Tudo isso são bloqueios para um relacionamento fluir. Então, em primeiro lugar, você se sente em completude com você, se sente bem consigo mesmo, né? Encontra um lugar de paz interior, de tranquilidade, de olhar para as suas questões emocionais, os seus desafios emocionais e curar, por exemplo, a dependência emocional no outro. Porque antes do 9 de copas é o 8 de copas, que também fala sobre dependência emocional. Eu preciso do outro para me sentir feliz. Eu preciso do outro para me sentir validado, para validar a minha existência. Isso é extremamente tóxico para os relacionamentos. Aqui é você respeitando a sua individualidade. É você encontrando tranquilidade em ser quem você é. E aí sim você está pronto para estar dentro de um relacionamento. Ó, o 10 de espadas, o 3 de espadas. Duas cartas que falam sobre ser traído, ter o coração ferido. Talvez de fato você tenha sofrido muito nos relacionamentos, se decepcionado muito, né? Recebido apunhaladas pelas costas. Pode ter sido traído, traída aqui, sim. Mas é aquilo, a gente precisa entender que quando a gente não mergulha nas nossas questões interiores, quando a gente não faz uma recapitulação de toda a nossa trajetória, né? Quando a gente não para um momento da vida e faz essas recapitulações, a gente tende a manter comportamentos que estão enraizados nesses traumas, nesses bloqueios, nessas experiências que não foram ressignificadas. E aí, de uma forma inconsciente, a gente vai atrair para nossa vida exatamente aquilo que a gente tenta evitar. Entende?
Só que olha só, a gente tem o 10 de espadas, então é o fim desse sofrimento, é o fim dessa ferida, desse ciclo de sofrimento, sabe? De atrair situações que só te apunhalam pelas costas. Aqui tem uma energia de cura, cura do seu coração, cura das suas emoções, sabe? Você não precisa e nem deve mais ser refém dos seus medos e se bloquear em viver experiências, sabe? Ó, energia da rainha de espadas. Não importa se você é homem ou mulher. Aqui é uma energia de uma pessoa que se tornou muito racional, um tanto quanto fria. Não se permite ser acessada nas profundezas do teu ser, porque tem muito medo de repetir uma mesma história ou as mesmas histórias que já foram repetidas dentro das relações amorosas. Só que a espiritualidade traz aqui que você não precisa se colocar nessa posição. Na verdade, se você transforma aqui, ó, bem embaixo do 9 de copas, né? Se você transforma todo esse medo, todo esse receio, toda essa amargura, né? Todo esse rancor, todas essas dores, mágoas que você carrega. Se você transforma e ressignifica, você encontra um lugar de muita sabedoria e discernimento. E aí você não permite mais, né, que qualquer outra pessoa que você perceba o mínimo sinal de repetição permaneça na sua vida. Então o ciclo ele é rompido. A sua intuição te mostra, o seu amor próprio te guia. Inclusive, para quem já está dentro de um relacionamento, por exemplo, esses comportamentos que foram falados aqui, nessa energia do urso, de possessividade, enfim, comportamentos mais tóxicos dentro de um relacionamento, estão relacionados com essas experiências dolorosas aqui que foram vividas. E que você precisa ressignificar, transmutar e captar de um lugar de sabedoria para agir de uma forma mais sábia, conectada com o seu amor próprio. Quando você sabe o que você merece, quando você é firme nas suas convicções daquilo que, num lugar de cura mesmo, você entende que você aceita e o que você não aceita viver, quando você sabe cortar aquilo que te machuca, que não serve pra você, ou que pode ser prejudicial pra você, não tem por que você ter medo de se relacionar, sabe? Não tem por que você ter medo de se machucar. E outra coisa, amar é um risco. Amar é um risco que você corre. É uma escolha arriscada. Não existe certeza, né, de que você não vai se machucar. Mas também não dá pra você se privar 100% de se permitir ao amor. E nem se relacionar nesse lugar de medo. Ó, autoconhecimento novamente. Transformação. Quatro de espadas. Olha só. Para quem tá dentro de um compromisso, é inevitável... Eita! É inevitável que exista aqui uma transformação na forma de se relacionar. E essa transformação, ela começa dentro. Você buscando o acesso da sua essência. Você se conectando com uma energia crística, onde você permite a cura chegar até você. Onde você permite que as transformações que vão além da sua capacidade possam ser feitas de dentro para fora. Dê passos em direção àquilo que você sente que você está expressando a sua individualidade. Onde você reconhece que você está fazendo algo por você. Onde você age num lugar de se ver como um indivíduo que tem o direito de existir e de ser reconhecido ou reconhecida nesse lugar. De essência, de autenticidade, de espontaneidade, integrando e aceitando a luz e a sombra.
sabe? Tendo autoconsciência, buscando ter essa autoconsciência. Isso pode salvar, digamos assim, o seu relacionamento. Se é a outra parte, aí não depende de você. Eu tô fazendo uma tiragem aqui para você. Se tá espelhado, aí você faz as suas adaptações, tá? Então, o seu comprometimento aqui tem que ser com você. Eu vejo pessoas que estão tendo um chamado para se desenvolver, tanto num campo pessoal mesmo, quanto num campo espiritual. E as duas coisas são interligadas. Talvez você precise buscar algum auxílio da espiritualidade mesmo. E está relacionado com adquirir conhecimentos de diferentes culturas, de diferentes filosofias, de diferentes religiões. É um processo de autoconhecimento. Você está precisando buscar agir nesse lugar de se autoconhecer. Porque essa atitude sua vai fazer com que você entre num lugar de cura. E que você reconheça padrões mentais, comportamentais, emocionais. Que você ressignifique experiências que foram dolorosas para você. E tendo essas compreensões, você cura os seus gatilhos, você ressignifica os seus traumas, você desbloqueia certos bloqueios e a coisa consegue fluir aqui nas suas relações, tá? Para quem se afastou, está em afastamento, existe um processo muito intenso de cura, de pessoas buscando esse trabalhar interno, curando questões emocionais, modificando comportamentos, acessando esse lugar de verdade interior. É um processo de cura intenso. A pessoa saindo de uma escuridão e enxergando luz, enxergando vida, enxergando por uma nova perspectiva, conforme esse processo de cura vai acontecendo, para que possa haver essa reconciliação e ser uma coisa saudável, tá? Para quem está se conhecendo, é importante que você coloque em prática, né? Se você já não está, que você coloque em prática, né? Essa atitude de buscar agir nesse lugar de respeitar a sua individualidade, respeitar a individualidade do outro, buscar estar em conexão aqui sempre com a sua essência, sendo espontâneo, autêntico, se permitindo ao erro, se permitindo também a expressar as suas qualidades, né? De ser quem você é. É importante ser quem você é. Bom, é isso. Vamos pro conselho final. Irmandade da Rosa, beleza e devoção, sacerdotisa, mística, mestra, conselhos de luz, orquestra divina, ajudantes do reino sutil. Existem egrégoras aqui auxiliando na sua questão amorosa, tá? Na sua vida amorosa, no seu coração. 84, vamos ler aqui. A Irmandade da Rosa é uma linhagem de sacerdotisas e místicas que devotaram suas vidas a servir a humanidade e a semear a luz da consciência por toda a Terra. Um cruzamento de linhagens ancestrais, ela é o caminho da beleza e da devoção. Andar por esse caminho significa ser devoto e ver e criar beleza onde quer que você vá. A rosa simboliza o coração e a geometria sagrada de toda a vida. Você está sendo chamado a notar a beleza que há em volta, particularmente na natureza, e ouvir o sussurro da Mãe Terra. Você está sendo chamado a passar mais tempo na natureza, já que todos os segredos antigos moram lá. A Mãe Terra está constantemente sussurrando. Passe algum tempo admirando suas criações e você será recompensada com ideias e graça.
Você está sendo chamada a gastar mais tempo tanto a observar e perceber a beleza que existe ao seu redor, quanto a contribuir com a beleza do mundo do seu jeito. Isso pode ser através de suas próprias criações ou nas pequenas coisas, como o jeito que você se veste para colher flores no quintal. Sempre que você devotar algum tempo para criar beleza, você harmoniza o planeta um pouco mais e a mudança na vibração energética pode ser sentida. Cerque-se de beleza e crie beleza onde você for. E para a gente finalizar, eu vou ler também o Conselho de Luz. Normalmente eu tiro só uma, mas eu aceitei as duas, então vamos lá, né? É uma carta de ativação, tá bom? Então vamos lá. O Conselho de Luz é um grupo de seres benevolentes que estão aqui para auxiliar a elevar a consciência do planeta. Eles estão aqui para ajudar você a alcançar a missão de sua alma e guiam seus passos em cada etapa do caminho. Entretanto, porque vivemos em um mundo onde o livre-arbítrio reina, eles não os podem ajudar sem a sua permissão. Se quiser a assistência deles, é hora de pedir. Eles podem ajudar com todos os tipos de pedidos. Nada é grande demais ou pequeno demais. Pense neles como seu time pessoal de ajudantes do reino dos espíritos. Eles estão prontos para agir e começar a trabalhar. Como eles podem ajudar? Que tarefas você gostaria de delegar a eles? O Conselho de Luz é um grupo de mestres ancestrais, seres de luz, anjos e mentores dedicados a elevar a Terra e toda a humanidade. Se você é um trabalhador da luz, é deles que você recebe sua missão pessoal, como uma nação unida do mundo espiritual. Eles querem agradecer a você por fazer seu trabalho e dedicar sua vida a aprimorar o planeta. Reze para eles, pedindo clareza e orientação sobre sua missão pessoal. Faça seus pedidos e deixe eles trabalharem. Agora a gente vai fazer uma ativação. Eu peço que você coloque a mão no seu coração, que você respire fundo e que você repita ou mentalmente ou com as suas palavras. Conselho de Luz. Estou pronto para receber sua ajuda para realizar minha missão do Dharma pessoal. Obrigado por me guiar com clareza em cada etapa do caminho e por enviar ajudantes e experiências que deleitam minha mente, meu corpo e meu espírito. É isso que eu tenho para você hoje. Espero que tenha te auxiliado, que tenha feito sentido, que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu coraçãozinho, isso ajuda bastante o canal a crescer. Comenta se você se sentir à vontade. Se quiser uma consulta somente na sua energia, o meu número tá na descrição do vídeo, tá bom? Me segue lá na rede vizinha também. E me segue caso você não me siga ainda aqui no canal, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo. Tchau, tchau.